Muito bem, galera. Vamos tratar de mais uma questão agora, super tradicional do Enem, em especial nos últimos anos aí de prova, tem aparecido com bastante frequência. É o assunto referente ao efeito Doppler relacionado ao som, né? Esse é um tópico que trata basicamente do seguinte: imagine que você é o ouvinte, né, de um barulho produzido por uma fonte qualquer, que nesse caso aqui é uma ambulância, né? E que você está parado numa avenida e de repente essa ambulância vem passando por você na rua, ora se aproximando e ora se afastando da posição em que você está. Quem já passou por uma situação como essa já deve ter notado que a frequência do barulho emitido pela fonte muda para você, ouvinte, dependendo do movimento relativo que existe entre ela e você, certo? Então o efeito Doppler trata disso, né? É a frequência aparente percebida pelo ouvinte quando existe um movimento relativo entre o ouvinte e a fonte que produz o som. Nessa questão, é ilustrada uma representação das frentes de onda emitidas por uma ambulância, representada aqui pelo pontinho A, se deslocando com velocidade constante, de maneira que as frequências percebidas do som dessa ambulância por um detector que está na mão do ouvinte nessa posição vai variando devido a esse movimento entre a fonte e o detector, entre a fonte e o ouvinte. Num primeiro momento, a ambulância vem se aproximando do ouvinte e depois de passar pela posição dele, começa a se afastar da sua posição. Pois bem, quando a fonte sonora, no caso a ambulância, produz o som característico dela, a frequência original desse som, a gente vai chamar aqui e representar por FA, tá certo? Essa frequência sonora, ela é constante, mas por causa do movimento dessa fonte, no caso para a direita, as frentes de onda desse som emitido vão se concentrando na região para onde a ambulância se desloca e para trás dela, essas frentes de onda vão ficando mais afastadas umas das outras. De maneira que, se eu sou o ouvinte e me encontro nessa região, as frentes de onda vão me atingir mais rapidamente do que a frequência original emitida pela ambulância. Ora, se as frentes de onda sonora chegam mais rapidamente ao meu ouvido, numa frequência maior, a minha sensação vai ser de um som mais agudo durante a aproximação da ambulância. Então veja só, enquanto a ambulância se aproxima, a frequência percebida pelo ouvinte é maior do que a frequência original da fonte sonora. Então eu teria que colocar uma desigualdade escrita dessa maneira, né? O ouvinte ou o detector na posição do ouvinte vai perceber uma frequência aparente maior do que a frequência original da fonte. Uma frequência aparente maior por causa da aproximação. Pelo fato dele estar recebendo, né, frentes de onda numa rapidez maior do que a frequência emitida pela própria fonte. Então, chegando mais rapidamente, em intervalos de tempo menor, por consequência, numa frequência maior, a impressão que a gente tem durante a aproximação da ambulância é de um som mais agudo, numa frequência maior do que a frequência original. Agora, no momento em que a ambulância passa pela posição do ouvinte, instantaneamente ele tem uma impressão de uma frequência idêntica, original à frequência da própria ambulância. Isso só no momento em que a ambulância passa, digamos, por esse ponto, tá? Numa posição que fica assim a uma mínima distância em relação ao ouvinte. Passado desse ponto e para frente, durante o afastamento da ambulância, o ouvinte vai ficar numa região das frentes de onda que fazem com que elas cheguem até ele numa frequência menor. Pelo fato, então, da ambulância agora estar se afastando e das frentes de onda chegarem até o ouvinte ou ao receptor, ao detector do ouvinte, numa frequência menor, né, levando mais tempo, tá?
eu vou poder dizer que no afastamento ocorre o inverso. A frequência percebida pelo ouvinte vai ser menor do que a frequência original do som produzido pela ambulância. De novo, por que menor? Porque a ambulância está se afastando e as frentes de onda que são provenientes dela vão acabar levando mais tempo para chegar até o meu ouvido, mais tempo para chegar até o detector. Se levam mais tempo, chegam com menos frequência. A frequência percebida por ele vai ser menor do que a frequência original. E quando isso daqui acontece, para o ouvinte, o som fica mais grave. Lembre-se que frequência alta representa som agudo. Frequência baixa representa som grave. A gente está falando de uma qualidade fisiológica do som aqui, que é a sua altura, né? A altura está associada à frequência. Então, enquanto a fonte se aproxima, o som fica mais alto, mais agudo, numa frequência superior à frequência original. E durante o afastamento, a frequência fica menor, a altura do som fica mais baixa, o som se torna mais grave. Como a ideia é a gente representar no gráfico o que está acontecendo aqui, ficaríamos então com o seguinte, ó. A partir do instante zero, enquanto está havendo a aproximação, a frequência percebida pelo ouvinte é maior do que a frequência original. Enquanto vem acontecendo a aproximação, essa frequência é maior. No exato instante em que a ambulância passa pela posição do ouvinte, a frequência se torna instantaneamente igual à frequência original da fonte. A partir daí, a ambulância começa a se afastar e o som vai ficando numa frequência menor, mais grave, o que nos leva a uma representação gráfica mais parecida com esse desenho. Beleza? Note que uma representação parecida com essa é aquela que aparece no gabarito da letra D. Certo? Então, qual é o moral da história em relação a esse tipo de questão? No efeito Doppler, o ouvinte ou o detector do som vai sempre perceber uma frequência do som diferente da frequência original. E é válido sempre dizer o seguinte: quando o observador e fonte se aproximam, para o ouvinte, para o observador, o som fica mais agudo. Quando a fonte começa a se afastar do ouvinte, quando ocorre afastamento, para o ouvinte o som se torna mais grave, numa frequência menor do que a frequência original. Pegou a ideia? Bora dar uma olhada em outra questão? Vamos junto. Tudo bem, moçada? Mais uma questão super tradicional das provas do Enem, agora envolvendo eletricidade, né, que é um tema bem recorrente também, e em especial associações envolvendo lâmpadas que funcionam como resistores elétricos dentro de um circuito fechado. Tá? Eu fiz aqui uma reprodução, né, simplificada do desenho que aparece na questão, trocando as lâmpadas 1, 2 e 3 pela representação de resistores elétricos. E daí já vem uma observação, né? Como ele fala no texto que são lâmpadas idênticas, eu devo imaginar que a resistência elétrica delas é exatamente a mesma. Então essa é uma lâmpada de resistência R, essa é idêntica, tem a mesma resistência, essa é idêntica e tem a mesma resistência. Então são 3 resistores ligados numa associação em paralelo e alimentados por essa fonte de tensão. O exercício pede que a gente verifique, né, quais são as correntes de mesmo valor, usando os pontos A, B, C, D e E como referência. Bom, pessoas, observando a dinâmica desse circuito, né, como ele funciona, a gente pode então dizer basicamente o seguinte, né? Veja bem, ó, do terminal positivo dessa bateria deve vir uma corrente elétrica, né, para alimentar a associação dos 3 resistores. Repare que as extremidades mais e menos dessa bateria, representadas aqui no desenho, né,
por esse pontinho e esse pontinho, são as extremidades dessa bateria. Elas estão ligadas diretamente aos terminais desse resistor, também aos terminais desse resistor e também aos terminais desse resistor. Ou seja, para todos eles, as extremidades estão submetidas a um valor de tensão igual a V volts. Se eles estão numa associação em paralelo com o mesmo valor de tensão, tendo a mesma resistência, é de se acreditar que a corrente elétrica que os percorre tem exatamente o mesmo valor. Eu estou pensando no bom e velho URI. No bom e velho URI, né? Olha lá. Lâmpadas de mesma resistência elétrica, ligadas em paralelo, portanto sujeitas a uma mesma DDP a partir da mesma fonte, sujeitas à mesma DDP, tendo a mesma resistência, cada uma delas tem uma mesma intensidade de corrente. Então repare, ó, por essa lâmpada vai passar uma corrente que, se eu chamar de I, vai ter o mesmo valor da corrente que passa por esse resistor, que vai ter o mesmo valor da corrente que passa por esse resistor. Todos os resistores são iguais, sujeitos à mesma DDP, são atravessados pela mesma corrente. De modo que aquela corrente total que sai lá do terminal positivo da bateria, né, vai ter que se dividir em 3 partes iguais, certo? Como ela é o resultado da soma dessas 3 parcelas, se eu chamei cada uma de I, essa corrente total tem que valer 3I, né? De modo que quando essa corrente total chega nesse ponto, uma parte igual a I dela se desloca para cá e ao longo desse trecho segue o que sobra para o total, no caso 2I. Então vem 3I, divide, I para cá, 2I para cima. Quando essa parcela de corrente encontra esse ponto do circuito, ela também se divide numa parte que vale I para lá e nessa parte que vale I para cima. Quando essa corrente que vale I encontra com essa que vale I nesse ponto, as duas se somam e formam essa corrente que vale 2I. Quando a corrente 2I se junta com essa que vale I nesse ponto, as duas se somam e formam essa corrente que vale 3I e que retorna para o polo menos da bateria, daí continuando o seu percurso pelo polo mais. O percurso, né, a maneira como ela se distribui, ocorre exatamente da mesma forma, né? Então, já que a gente está em busca das correntes que pelos pontos do circuito têm o mesmo valor, a nossa conclusão acaba sendo a seguinte, né? Dá uma olhada. Pelo ponto A, passa uma corrente de mesma intensidade daquela que passa pelo ponto E. Então, conclusão, né? Quais dessas correntes têm o mesmo valor? A corrente que passa pelo ponto A é igual à corrente que passa pelo ponto E. 3I para cada uma nesse exemplo. Beleza? E também é verdade dizer, né, que a corrente que passa pelo ponto C tem o mesmo valor da corrente que passa pelo ponto D, ambas valendo I. Então essa é uma outra conclusão, né? Além dessas duas que são iguais, também é verdade dizer que a corrente em C e a corrente em D têm o mesmo valor. Isso daqui já nos leva ao gabarito da questão, é a alternativa A, portanto. Beleza? Bom, espero que vocês tenham aproveitado, né, as discussões aí que fizemos em cima dessas importantes questões. Deem uma revisada nelas, né, para que você vá para o dia da prova com esses conceitos na cabeça, conceitos importantes, como eu disse, recorrentes, a chance de aparecer no Enem é sempre muito grande. E continue nos acompanhando aí pelo canal para que você possa ter acesso a outras questões também interessantes, também de outros professores. Beleza, pessoas? Prazer vê-los aí, tudo de bom, aquele abraço, tchau!